Meus amigos, quase 2 anos depois do lançamento, nós trouxemos finalmente o novo Peugeot 208. Dá para chamar de novo ainda? Não sei, depois de 2 anos, né? Mas o importante é que a gente trouxe a versão Grife, que é a topo de linha, com todos os equipamentos possíveis. Vamos falar um pouquinho sobre motor, sobre características, problemas, tudo que precisa saber sobre esse carro. Vamos falar também dos preços, o que tem em cada uma das versões e se vale a pena comprar um ou não. Lançado em 2020, o novo Peugeot 208 ele trouxe não apenas um novo design, mas sim muito mais tecnologia e sofisticação. Ele usa uma plataforma totalmente nova e inédita aqui no Brasil, a chamada CMP, que é muito mais moderna, também deixou o carro mais largo, mais comprido e até mesmo um pouquinho mais baixo. Vocês podem ver pela frente que realmente o design é a parte mais forte dele, mas não é só isso, ele tem pontos bem interessantes. Hoje, em 2022, ele está à venda em 4 versões e se o preço era um dos grandes impeditivos em seu lançamento, eu vou dizer que ele ainda continua caro, mas em relação aos seus concorrentes até não subiu tanto. Quer ver? A versão de entrada, a chamada de Like, ela vem com câmbio manual e custa a partir de R$ 86 mil. A segunda opção é a Active, equipada com câmbio automático de 6 marchas e está R$ 93 mil. Depois vem a Allure, que custa 105 e essa daqui, a Grife, custando R$ 108 mil. Em relação aos seus concorrentes que estão aí na faixa de R$ 100 mil, o Onix e o HB20 top de linha, o próprio novo Polo, na versão Highline, custa aí mais de R$ 113 mil. Esse carro agora ficou bem perto da faixa de preço ideal. Antes ele custava em torno de 10, 15 mil a mais que seus concorrentes. Mesmo assim, está achando caro? Pois eu tenho uma dica importantíssima para ti. O site do Virgula.com.br traz um ranking completo para te poder analisar se é realmente o Peugeot 208 ou algum outro concorrente que tu queira. E o melhor de tudo, eles são especialistas em encontrar a melhor negociação na concessionária mais próxima da região. Eles têm contato com as concessionárias do Brasil inteiro. Ou seja, se está procurando um carro 0 km, entra em contato com eles e usa o nosso cupom OPINIÃO20 para ter R$20 de desconto em qualquer um dos serviços que eles oferecem. Tá, mas o que muda entre as versões? A versão Grife é a única que vem com aerofólio e a capa dos espelhos pintadas em black piano. A partir da versão Allure, tu já tem câmera de estacionamento traseira e ela é uma câmera do tipo 180 graus, que dá uma visão um pouco maior do que as convencionais e também sensores de estacionamento traseiros. Infelizmente, nenhuma das versões vem com sensores de estacionamento dianteiro e a partir da segunda versão Active, ele já vem com a grade cromada e com o diferencial desta versão, que é o DRL em LED, imitando um dente de leão. Um toque realmente muito bonito para este carro. Só a versão Grife vem com faróis Full LED, ou seja, todas as outras são halógenas. Agora eu preciso mostrar para vocês que a versão Grife, no meu entendimento, é a mais interessante, pelo menos do que a Allure, que é a quase topo de linha. Quer ver por quê? Ela é a única equipada com acendimento automático dos faróis, a comutação automática do farol alto, ou seja, se tu deixar o farol alto ligado na estrada de noite e vier um carro no sentido contrário, ele baixa automaticamente para não ofuscar o condutor do outro lado. Ela também tem uma câmera aqui em cima que serve para evitar com que o carro saia da faixa de rodagem, então ele te dá um alerta e também corrija a trajetória do veículo para evitar um acidente. Ele tem freio automático de emergência, então ele te alerta se tu te aproximar muito rápido de um carro e se tu não frear, ele aciona os freios para ti para minimizar os impactos do acidente e tudo isso por R$3 mil a mais. Ou seja, se tu está pensando em comprar a Allure, no meu entendimento a Grife vale muito mais a pena. Afinal de contas, se tu for parcelar, isso não faz diferença nenhuma na parcela no final do mês. Agora, apesar disso, a versão Allure já vem com a chave do tipo presencial, ou seja, tu pode manter ela no bolso e o carro abre sozinho quando tu te aproxima e tranca também sozinho quando tu te afasta, o que eu acho bem interessante.
Não preciso nem dizer, né? Tem o botão de Start Stop lá dentro também. Porém, uma coisa que me deixou um pouco chateado é que nenhuma das versões, nem a Grife, tem o alerta de ponto cego nos espelhos. Esse é um item de segurança que quem mora em grandes cidades valoriza bastante. Outra coisa que também pode não agradar algumas pessoas é que a suspensão traseira ela é do tipo semi-independente, muito parecida com as versões anteriores do 208, viu? E também tem com freio a tambor, não veio com freio a disco. Na prática eu vou mostrar para vocês porque tem um ponto importante aqui na suspensão que realmente me deixou um pouco chateado. Outra coisa importante, a versão Allure e a Grife vem com essa roda de 16 polegadas diamantada, a versão Active vem com uma roda de 16 polegadas, porém não é diamantada, ela é toda pintada de cinza, e a versão Like de entrada vem com rodas de aço com calotas e aro 15. E voltando aqui para a traseira, todos eles têm essa sinaleira em LED que tem um design novo, que é, segundo a própria Peugeot, a garra do leão. Bom, o porta-malas tem 265 litros segundo o método de medição VDA ou 311 litros se tu considerar todos os espaços internos. O mais próximo de comparação é realmente o método VDA, porque é aquele que usa blocos, onde tu consegue realmente colocar malas e tal, ele representa o uso na vida real, né? Bom, uma coisa que me chamou muita atenção no lançamento desse carro, porque apesar de a gente não ter gravado ainda, a gente foi ver ele na concessionária no dia do lançamento, é que ele tem um acabamento espetacular. Ele tem um acabamento todo acarpetado, mas o que fica aqui embaixo é que realmente me chamou a atenção. Não estou falando do step do tipo temporário, que eu definitivamente não gosto. Estou falando do isolamento acústico e mesmo os materiais que eles usaram embaixo daquilo que a gente enxerga. É um isolamento acústico bem grosso, que está localizado na tampa, que já tem uma madeirinha aqui também, um MDFzinho, mas vocês podem ver que esse isolamento acústico está embaixo também das forrações, ou seja, é um carro que a Peugeot trabalhou muito forte naqueles pontos onde as outras marcas não trabalham, e por isso ela posicionou ele como sendo um compacto premium. Ele realmente tem alguns atributos diferentes em relação a Onix e o próprio HB20. E se tu tá pensando em comprar um carro desses, obviamente tu tem que fazer seguro, afinal de contas a bandidagem está à solta. Nós fizemos a cotação lá na Clauê Corretora, uma empresa parceira nossa, que dá um desconto exclusivo para vocês inscritos aqui do canal. Basta tu entrar no site, preencher o cadastro, quando eles entrarem em contato contigo para te trazer a cotação, tu diz que é inscrito daqui que tu vai ter o benefício exclusivo teu. Pois bem, na minha condição, que eu tenho bônus 10, não tenho filho entre 18 e 25 anos e moro numa região tranquila, saiu R$2.000. Se eu não tivesse nenhum bônus, sairia em torno de R$3.500. Eu vou te dizer que é um valor razoável, está bem próximo da média da categoria, que, poxa, o carro hoje passa de R$100 mil, então é um valor bem aceitável, bem tranquilo de se pagar. Um detalhe importante, a Grife é a única que vem com esse teto solar. Ele não abre, mas ele é um teto solar panorâmico. Ele é bem interessante porque ele ocupa quase todo o teto do veículo, algo que é inédito nesta categoria. Mas vocês querem saber o que tem embaixo do capô, né? Talvez vocês até já saibam, afinal de contas faz um tempo que esse carro está no mercado, mas eu preciso te mostrar do mesmo jeito. A Peugeot, digamos que ela deixou as pessoas um pouco frustradas no momento do lançamento. Lá na Europa, eles tinham versões com motores diferentes. Aqui para o Brasil, eles foram bem mais conservadores. Trouxeram o mesmo motor que já equipava a geração anterior. É um motor 1.6, 16 válvulas. É um motor que é confiável, não tem dado problema em nenhum dos Peugeots aqui no Brasil. Tem 115 cavalos a gasolina, 118 a etanol e em torno de 15 kgfm, tanto a gasolina quanto a etanol. Vou te dizer que, como grande vantagem, é o fato de que ele é utilizado em vários carros da categoria, ou melhor, da marca, e com isso tu tem peças bem mais baratas e bem mais fáceis de encontrar, inclusive em autopeças, não precisa ser só na concessionária. Mas ele não entrega o desempenho que nós gostaríamos e que este carro aqui, com essa pegada esportiva, ele remete, né? Bom, o câmbio na versão de entrada é um manual de 5 marchas e na versão todas as outras versões, na verdade, é automático de 6 fornecido pela Aisin. É um câmbio que foi desenvolvido especificamente para Peugeot, afinal de contas ele é parecido com os outros Aisin de 6 marchas, mas ele tem uma carcaça menor para caber dentro desse cofre aqui, pequenininho. E uma boa notícia, que talvez seja só especulação, é que talvez a Peugeot coloque aqui o motor GSE
Não se sabe ainda se 1.0 ou 1.3. Sim, o motor que foi desenvolvido pela Fiat e que tem muito mais potência. Eu torço realmente para que isso aconteça. Ah, Felipe, mas então por que a Peugeot não colocou o motor 1.6 THP, que inclusive é disponível hoje no dos 2008, que é o irmão um pouquinho maior deste carro? Simples, meus amigos. Esse aqui já é um projeto mais moderno, como eu falei, é outra plataforma, a CMP, e ele atende a normas europeias de colisão muito mais rígidas do que as vigentes no Brasil. Isso significa que o capô é o problema. Na verdade, a altura do motor é um problema. Por quê? Essas novas normas, elas prevêem um teste de atropelamento. Então, caso uma pessoa seja atropelada, ela vai bater com a cabeça aqui no capô. Se o motor é muito alto, obviamente a pessoa vai bater no capô e vai dar com a cabeça no motor, no cabeçote. E com isso ela vai se machucar muito mais. Então é necessário um motor mais compacto, menorzinho, coisa que o THP infelizmente não atendia. Outro detalhe importantíssimo, vocês estão vendo que esse carro está bem limpinho, né? Sim, meus amigos, nós levamos lá na Tuyo Car Detail uma estética automotiva que é especialista em deixar o teu carro sempre com esta aparência de 0 km. E apesar desse carro ser novo, a gente estava andando com ele há 20 dias, então ele estava completamente sujo. O mais legal de tudo é que o Tuyo ainda dá desconto para ti que também é inscrito aqui do canal. Ou seja, vale muito a pena ser inscrito do canal. Tu não paga nada e ainda tem vários benefícios com os nossos parceiros, né? Mas e aí? Se lá fora o design impressiona, aqui dentro será que agrada? Responde a minha pergunta, Gustavo. Impressiona ou não? Impressiona muito. É muito bonito, é muito diferente. Puxa muito para aquele 3008, né? Que nós já gravamos dois modelos, na verdade. A inspiração é a mesma, né? Então é muito futurista e muito bonito. E usa materiais de boa qualidade. Esse soft touch que tem aqui, ó, que imita uma fibra de carbono, é só nessa versão, né? E é bom dizer que soft touch só aí mesmo. Só aqui, né? o resto é tudo plástico rígido. Inclusive a imitação de fibra de carbono das portas. Também é plástico rígido. Agora o que eu achei estranho é que, tipo assim, era pra ser uma continuação isso aqui, né? Mas ele tem um degrauzinho aqui, ó, Felipe, ó. Não é bem uma continuação, né? Não ficou bem... ficou um degrau. Encaixado. Uma outra coisa que essa versão perdeu e que eu achava legal era o banco que tinha o Alcântara, né? Ele é um banco de couro muito bonito, com um desenho bonito. Até tem um tecidinho aqui do ladinho, ó. Mas ele tinha umas faixas de Alcântara. Que... É verdade. No lançamento, né? Agora no lançamento, já perdeu. depois ele perdeu. É. Mas eu preciso mostrar isso daqui, ó. Cara, a sensação do motorista ao sentar nesse veículo, ela é quase única. Por que eu digo quase única? Porque o 3008 é muito parecido com esse aqui também. Primeiro, um volante de raio muito pequeno, então é realmente bem menor do que o convencional. O painel é um iCockpit, neste caso aqui da grife 3D, então ele tem duas telas que fazem um efeito tridimensional muito legal, mas é muito legal mesmo. O multimídia, que é de 7 polegadas em todas as versões, com Android Auto, em todas as versões também, mas todos eles via cabo, ele é virado para o motorista, o que dá uma melhor percepção, apesar de que ele está longe. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas vocês precisam tocar na tela para acessar algumas funções. Até tem esses botões aqui embaixo, né, para acessar o ar-condicionado e tal, mas normalmente tem que apertar na tela. E esses botões aqui são muito legais, eu achei o acabamento deles bem interessantes. Que é igual ao 3008, né? Parecido também, né? Parecido, não é igual. Mas eles estão bem relacionados ao ar-condicionado. Então aqui tem o botão de recirculação, o botão de acesso às funções do ar-condicionado multimídia e aqui o ar-condicionado máximo. Isso aqui é muito legal, tu entra do carro, tá quente, tu aperta ele e ele vai pro mais gelado possível para resfriar o teu carro. Mas assim, hoje em dia já tem concorrentes com telas maiores, né? De 8 polegadas, de 10 polegadas, e ele tem uma tela ainda de 7 e um multimídia simples assim, né? Na verdade, o que me incomoda não é o fato da tela ser de 7 polegadas. O que me incomoda é o seguinte: tá, eu quero acessar aqui o rádio. Eu tenho que vir no touchscreen, apertar aqui, selecionar o rádio, e aí ele vem para música, e aí eu quero selecionar o meu Bluetooth. Eu tenho que vir em fontes e selecionar aqui, tá desligado, mas ele fica ligado o Bluetooth. Ah, não, mas eu quero mudar outra coisa, eu quero mexer na navegação. De novo ali, clica para cá, vem aqui. Eu quero mexer nas configurações do veículo. Tudo eu tenho que vir aqui no botão, voltar para o menu principal e voltar aqui. Um amigo meu esses dias estava reclamando que ele comprou uma Territory e não tem esses botões de navegação, ou seja, não tem regulagem do ar-condicionado, não tem os botões do rádio ali. E andando com esse carro eu senti falta disso também. O do ar é muito fácil, realmente, mas toda vez que eu preciso mexer em alguma regulagem do rádio, eu tenho que acessar todo aquele menu de novo. E por que eu digo isso? Porque se vocês analisarem, tem o volante multifuncional
com os controles aqui do volume e deste lado os controles da música ou estação, mas toda vez que tu liga o carro ele volta pro rádio, ele sai do Bluetooth, ou seja, toda hora eu tenho que estar catando aqui, né? E isso realmente me deixou um pouquinho incomodado. Outra coisa que essa versão tem também são mais alto-falantes, né? As outras versões têm 4 alto-falantes, essa versão tem 6 alto-falantes, 2 tweeters a mais. E uma outra coisa que esse aqui também tem 6 são airbags. Airbags, é a única versão que tem 6 airbags. Todas as outras tem 4, que também não é ruim, né? Exato. Detalhe que ele não tem espelho fotocrômico. Isso acho que faltou, né? Não tem luz também de leitura individual, né? É só uma, no geral. Tem espelhinho, mas não tem luz. Tem dos dois lados, pelo menos. Agora, uma outra coisa legal, Felipe, que tu não falou lá fora e dá pra mostrar no painel, é que ele também tem leitor de placas, né, de trânsito. Ah, sim. Nesse momento, em cima da velocidade, tem um círculo vermelho que é uma placa, né, que ele indica a velocidade da via. Então o carro lê a placa, 40, 60, 80 km por hora, e fica indicando no painel para te saber se está acima ou não da velocidade. Mas diferente do seu irmão, por exemplo, 3008, que tem acesso à internet e acesso a mapas atualizados instantaneamente, esse aqui ele só consegue pegar as placas mesmo. Ele não sabe se a via continua naquela velocidade, então depois de um tempo ele apaga e fica como vocês estão vendo agora. Outra coisa que ele tem são configurações diferentes dos mostradores, então eu posso mudar aqui e ele vem para opções como essa daqui, que tem no centro o alerta de permanência em faixa e até mesmo a frenagem de emergência, né? Ou então eu posso vir para esta outra configuração, aonde ele vai ficar sem o 3D, ou essa daqui que é a pessoal, onde foi configurado com os indicadores de computador de bordo aqui mais importantes. Pena que ele não tem o ACC também, que poderia até aparecer no painel, né? Mas nenhum concorrente hoje da mesma faixa tem, né? É que o ACC é muito mais do que simplesmente aparecer no painel, né, Gustavo? Claro. O ACC tem todo um sistema de controle muito mais avançado. Exigem ou radar ou câmeras muito mais modernas e tal. Mas assim, né? Hoje para concorrente dele mesmo, o City Hatch que vai ter, né, que ainda nem foi lançado, né, que vai ter. De resto não tem nenhum outro hatch compacto que tem ACC. Que vai ter, e que eu chuto que com a opção do ACC vai vir bem mais caro do que esse aqui, porque pelos preços que a Honda está praticando no sedã, parece que vai vir mais caro também. Bom lembrar que o HB20 tem a frenagem autônoma e não tem alerta dos espelhos e tem alerta de saída de faixa, mas não tem correção. Ah, não tem correção, esse aqui tem correção, importante. E o Onix tem os alertas de ponto cego nos espelhos, mas não tem a frenagem autônoma. Isso. E o ar-condicionado tem um ponto importante também, né? Todas as versões têm ar-condicionado digital, mas só a Allure e a Griff tem ar-condicionado automático, aquele que tu regula a temperatura e ele vai chegar na temperatura da cabine que tu regulou. Exato, ele manda ar mais frio ou mais quente de acordo com a temperatura que tu setou lá. E também a partir da Allure, ele vem com o carregador por indução para o celular. E vou te dizer que funciona bem, viu? Tava usando aqui e é bem legal. Mesmo não tendo o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, né? Exato. O que eu achei muito legal é que tem essa tampa aqui para proteger, ele evita acidentes. Por exemplo, tu não pode largar aqui um controle remoto ou algum outro aparelho eletrônico porque pode dar um problema de interferência magnética. Então essa tampa protege e aqui embaixo continua o porta-trecos Não, esse não é emborrachado não, aqui atrás que é emborrachado. Aqui, ó. Aqui tem uma borrachinha que está inclusive solta porque está virada, mas pronto, foi para o lugar certo agora. Esse porta-trecos é emborrachado e aqui o porta-copos não é. Normalmente é o Gustavo que fala sobre isso, mas apesar de ele não ter soft touch, ele tem um encosto aqui para o cotovelo que é bem fofinho, que eu acho maravilhoso para te poder andar. Mesmo assim o carro é pequeno, então a coluna B na verdade, ela fica muito para frente, ó. Então vocês podem ver que eu, com meu 1,81 m, tô com o ombro na coluna B. Isso não é tão legal assim. Por quê? Porque toda vez que eu tenho que abrir aqui, eu tenho que jogar o corpo para frente, né, para pegar pagar o pedágio ou pegar o ticket de estacionamento. Os vidros são elétricos nas 4 portas, com One Touch para todas elas, e os espelhos também têm regulagens elétricas, mas não tem o rebatimento. Um detalhe importante que eu não posso esquecer, ele tem limpador de para-brisas automático. E também tem piloto automático, né? A gente não tem um ACC que é o adaptativo, mas tem piloto automático. Sim, todas as versões na verdade. A manual também? A manual também. Pô, que legal. Agora, uma coisa que é muito interessante, este teto solar. Por que eu digo interessante? Porque, cara, normalmente tu não encontra um teto tão grande assim num hatch. E ele dá um aspecto legal pro carro. Ele não abre, né? Ele não abre, mas é legal. Eu praticamente até tenho teto solar no meu carro, tinha, né? No Bravo, e
pouco abria ele, ficava sempre assim. Só que aí pra fechar aqui tem que puxar a mãozinha aqui, né? Tudo bem, esse aqui ainda é possível. Ainda é possível, tem uns que não consegue, claro, né? Só se tu for uma pessoa muito pequena, aí tu vai ter um pouco de dificuldade pra botar a mão lá atrás, mas assim, que nem eu aqui, tá tranquilo. E todas as versões com câmbio automático tem 3 modos de condução. 3 não, segundo a Peugeot são 4. Não sou eu que tô falando, é a Peugeot. 4, então. Por quê? Então, é o Eco, o normal, o Sport e o manual. Isto, que aqui na alavanca de marchas, né, tu consegue selecionar as trocas de modo manual. Para trás aumenta, para frente diminui. Como eu acho que tem que ser. Parabéns, Peugeot, vocês acertaram a sequência. A maioria dos fabricantes nacionais não colocam. A Fiat também faz isso. Tudo Agora, excelente agora. Exato. Agora, apesar disso, não tem as borboletas para troca de marcha aqui atrás do volante. Algo que eu acho que iria muito bem neste carro, né? Olha só, tem encosto de braço, mas é aqueles encostos de braço bem... Cara, o encosto de bem braço simples, é outro né? ponto de reclamação meu, tá? Eu não curti, por quê? Ele ajuda, sim, ele ajuda, mas ele já é rebatível aqui para trás, porque ele atrapalha muito na hora de colocar o cinto. Não é nem o freio de estacionamento, é na hora que tu vai encaixar o cinto aqui, ele fica bem difícil de colocar. Então, poxa, ele poderia ser um pouquinho mais e tu vê, moderno, e tu vê né? que ele é menorzinho aqui pra poder colocar os copos aqui, né? Porque senão ele ia ficar em cima dos copos também, né? Também. Mas é que esse carro aqui, apesar de ele ter crescido um pouco, ele continua pequeno, né? Ele continua pequeno. E falando em pequeno, vamos olhar lá atrás? Vamos ver como é que é. Agora é a hora da verdade. E aí, será que vai? Não tem condições pra ti. Meus amigos, o Peugeot 208 nunca foi uma referência em espaço interno, principalmente na traseira. Esse aqui, apesar de ter ficado um pouquinho maior, continua apertado. Mas eu já tinha percebido isso no lançamento e volto a dizer para vocês. E, incrivelmente, a Peugeot conseguiu melhorar o espaço aqui. Eu tô apertado sim, estou com a cabeça encostada no teto, mas eu tenho 1,81 m. E na outra geração do Peugeot 208, 206, 207, eu simplesmente ficava todo curvado aqui, eu não conseguia ficar na posição que eu estou. Vou dizer que melhorou bastante, né? Não, pra mim tá ótimo, até por isso que talvez o teto não venha até tão atrás, né? Porque daí tem esse espaço aqui pra caber a cabeça. Pode ser, né? Pode ser. Agora, cara, pra te andar aqui, a pessoa atrás vai ter que botar o banco um pouco pra frente, né? Não, com certeza. O banco tá regulado pra mim, né? Então, naquela posição que eu mostrei pra vocês, que a coluna B estava na altura do meu ombro. Essa é a mesma regulagem que eu boto todos os carros. Se ficar um pouquinho mais como tá isso aqui, ó, já fica melhor, ó. Eu tô bem, ó. Por exemplo, eu nem fico perto das pernas. Eu vou dizer uma coisa, eu fui passear com a minha família e eles reclamaram do tamanho aqui atrás. Eles estavam acostumados com o carro maior. Mesmo assim foram. Uma outra coisa que ele não tem é saída de ar-condicionado aqui para trás, nem entrada USB para carregamento de celular, né? Então fica devendo isso. E o túnel tem uns 15 centímetros de altura, é um túnel relativamente alto, né? E a porta é toda de plástico, inclusive até onde a gente apoia o braço também é de plástico. Então claro, não é o mesmo revestimento lá na frente. Tem a alça de mão aqui atrás, assim como na frente, tem o Isofix, tem o encosto de banco, o encosto de cabeça, né? Tem o cinto de 3 pontos. Mas não tem o encosto de braço. Não tem encosto de braço. Até porque acho que não caberia. Eu acho que seria bem-vindo, cara. Seria bem-vindo, porque só vai usar 2 pessoas, claro, aqui, né? Exatamente. 3 aqui não vai caber, né? Exatamente. Uma curiosidade no Isofix, não sei se tu percebeu, afasta um pouquinho aí. Eu vi que tinha uns... Ele tem um zíper aqui para esconder o Isofix, ó. Então tu esconde o ganchinho lá atrás e deixa fechadinho. Um detalhe de acabamento que eu achei curioso. Vamos andar? Agora vamos andar. E aí, Feteiro, tu vai sair dirigindo o carro da Stellantis agora, é isso? Não, é que tu falou que no Pulse eu fiquei o tempo todo com o Pulse e tu não dirigiu, agora tu ficou o tempo todo com esse aqui, eu não dirigi. Pior que eu fiquei mais tempo que tu, né? Então vai lá, tua oportunidade agora. E a Stellantis é Fiat, é tudo igual. Eu sabia que ia ter a piada infame. Bom, meus amigos, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, tudo aquilo que você sabe que vai nos ajudar bastante. Agora aqui antes disso aí, ó, ele tem regulagem de altura e de profundidade. Só que mesmo eu colocando no mais baixo aqui, pelo jeito eu sou baixinho, né? Eu tive que... só pelo jeito, né? Então, tive que dar uma levantada no banco aqui pra poder ver em cima do volante, senão... Só pelo jeito, né? Não é baixinho, não. Antes de falar qualquer coisa, eu queria testar um negócio. Não empolga, nem um pouco. Não empolga, mas aqui tem um detalhe importantíssimo, né, Gustavo? Qual é o 0 a 100 dele? 12 segundos. 12,6, se eu não me engano, na versão a gasolina automático e 12,5 a álcool. Acho que é mais ou menos por aí.
que acontece? Esse mesmo carro equipado com o mesmo câmbio e o mesmo motor e câmbio manual, Cai pra ele 10 e faz pouco. em 10.8 andando a etanol. Ou seja, fica bem mais esperto. O câmbio, infelizmente, rouba bastante o desempenho dele. Mas se pensar, tipo, por exemplo, o Pulse, que é um carro maior, provavelmente mais pesado, tem um motor mais fraco, 1.3 e com menos potência, faz 0 a 100 em 11,3. Esse carro não é leve. Esse carro tem 1.178 quilos. Tudo bem, mas o motor é bem mais fraco. Ele é leve, mas não tão leve assim, né? Eu acho que o Pulse é um pouquinho mais pesado, sim. Então acho que, né, o desempenho podia ser melhor, né? É esse o problema só, assim, tipo, não tem problema nenhum ser 1.6 aspirado. Não é esse o problema. O Versa é 1.6 aspirado, o City é 1.5 aspirado hoje, só que todos eles têm desempenhos melhores. Não, até vou complementar aqui. A minha esposa dirigiu esse carro e ela adorou a proposta do veículo como um todo. Ou seja, é um carro que tem uma direção super leve, é ou não é? É. Ela adorou essa pegada pequenininha da direção ali e tal, esse jeito de dirigir do carro. Ela disse que é muito bom de andar na cidade e o motor para ela não fez falta nenhuma. E eu vou te dizer exatamente o que o Cerejo falou pra gente naquela live que a gente fez com ele, lá na época do lançamento desse veículo. Esse motor ele vai atender a maioria do público desse carro. Sim, o Renegade hoje em dia é o SUV mais vendido, também não tem um desempenho muito ruim, por exemplo, né? Agora com motor novo tem um desempenho maravilhoso. Não tinha motor até novo, o final do sim. ano passado com o 1.8, Tô falando né? com 1.8, né? É. E mesmo assim vende muito bem. Mas já saiu de linha o 1.8. O fato é que esse carro aqui, ele casa bem com esse motor, mas a proposta esportiva dele definitivamente não tem nada a ver com o motor. Até o momento em que tu vai a versão Allure ali, onde não é a mais top, ok, mas eu acho que a versão Grife tinha que ter uma versão com motor mais forte. Exatamente, porque como ela chegou muito mais caro que os outros carros, tu esperava que, além de todos os equipamentos a mais que ele tivesse, também que ele tivesse um desempenho melhor, né? Hoje já não tá muito mais caro. Não, hoje não, quando ele chegou no mercado, né? E uma outra coisa que me impressionou bastante foi o consumo, sabe? Eu fiquei andando um tempão com esse carro. Eu gastei meio tanque de combustível. Foram mais ou menos 10 km por litro na cidade. Sim, tava marcando 8 lá naquele mostrador quando eu mostrei antes, mas é porque eu não zerei aquele ali. A outra marcação estava marcando 10 e eu esqueci de mostrar para vocês. Realmente impressionante, 10 sabe? é ótimo. É ótimo, porque quando a gente testou ele no lançamento, ele não tava fazendo isso, né? É. Não, 10 é muito bom daí. Aí tudo bem, porque daí tu perde um pouquinho no desempenho, mas tu ganha no consumo. Aí ok. Agora, outra coisa que eu gostei, o banco. Nossa, pra mim tá muito bom. Sabe uma coisa que eu não gosto? Apesar do banco ser ótimo, deixa eu fechar isso aqui, cara, porque definitivamente teto solar de dia não me incomoda. Mas eu gostei muito assim, da posição do banco e como ele me abraça. Eu gostei bastante disso. Não, o banco é maravilhoso. Outra coisa que é muito boa, o conforto da suspensão. Mas, posso dizer sem medo de errar, ele copiou um erro lá da época do 206. A traseira não acompanha uma tocada esportiva. Quando tu entra muito forte numa curva, a traseira tende a levantar. O carro é muito rápido, ele tem um ângulo, um raio de giro muito bom. Tu pensou, ele vai pro lado que tu quer, sabe? Ele parece um kartzinho. Mas a traseira, se tu entrar muito forte, ela vai levantar e isso é perigoso. Eu não gostei efetivamente do desempenho da suspensão traseira. Mas eu tô falando uma tocada esportiva. Pro dia a dia, uma dirigibilidade normal, tranquilaço, muito boa. Até vou clicar na tecla Sport aqui. Cara, eu adorei o comportamento da tecla do modo Sport, né? Sabe por quê? É melhor. A resposta do acelerador fica muito boa. Ele não fica um canhão, não fica. A única coisa que incomoda é que o giro do motor fica mais alto e aí, bom, tu sabe que aumenta o consumo e também o ruído interno. Aí vocês devem estar falando, mas tu acelerou antes sem estar com a tecla Sport. Sim, mas aqui de pé no fundo a potência é a mesma, né? O Sport é só aqui na meia carga. Aqui, né? Exato. Outra coisa que eu tinha comentado com vocês lá fora, né? Quando eu tava mostrando o porta-malas, o isolamento acústico desse carro. Ele é muito bom mesmo. A gente não escuta muito barulho de paralelepípedo, barulho dos pneus, barulho de vento, tu não escuta quase nada. É diferenciado em relação aos seus concorrentes. HB20 e Onix não chegam nem perto disso aqui. É verdade. E se o preço dele no lançamento era premium, né, em relação aos outros concorrentes, a manutenção também é um pouquinho mais cara, né? Enquanto o Onix HB20 fica na faixa dos R$ 3.200, R$ 3.500, na manutenção programada até 60 mil km, esse aqui já passa dos 4.000, chegando a R$ 4.700. Na verdade, R$ 4.830 e poucos reais que eu somei antes de sair de casa. Então... Agora, deixa eu dizer uma coisa engraçada e muito estranha, tá? Olhando o plano de manutenção, tem um detalhe que eu não entendi.
Sempre que se troca o óleo do motor, se troca o filtro. Porém, as manutenções de 20, de 40 e 60, se não me engano, não está prevista a troca do filtro de óleo do motor. Mas, na especificação do filtro, diz que tem que ser trocado a cada ano ou 10 mil quilômetros. Pode ser que esse preço da manutenção fique até um pouquinho acima. Eu realmente não entendi esta. Mas também tem que mostrar que um filtro é quase nada, né? Custa R$60. Tá, mas tu que andou mais do que eu, Felipe. E aí, teria? Olha, Gustavo, eu vou te dizer que eu gostei da pegada do carro, sabe? A tocada dele é muito boa, ele é um carrinho bom de dirigir no dia a dia. Eu fiquei andando com ele um tempão e, poxa, me agradou pra caramba. Mas é um carrinho urbano, não é um carro para quem tem família, não é um carro para quem precisa carregar muita coisa. Para levar os filhos no colégio tranquilo, levei meus pais no hospital, levei minhas filhas para vários lugares, minha esposa foi junto. Então assim, para esse tipo de uso, perfeito. Mas, enfim, não seria o meu carro, seria o carro da minha esposa no caso. O que me incomodou mais um pouco foi o desempenho do motor, porque tu sabe que eu gosto de desempenho, né? Se colocassem, por exemplo, o motor 1.0 turbo que vem na Fiat agora, né, que vem no Pulse, eu ia dizer Nivus, que vem no Pulse, eu acho que já melhora bastante esse desempenho do carro, né? Quem sabe pode ser o próximo carro do Gustavo, hã? Não, até acho que não, cara, porque eu já tô querendo um carro um pouco maior, dizer, mas eu curti, eu gostei dele ter tecnologias que os outros concorrentes não têm. Isso é muito importante. Vou contar uma pra vocês, hein? O Gustavo tá pensando em ter filho. Não. Vou comprometer o gurizinho aqui ao vivo. Ah, mas Felipe, é Peugeot tem um histórico horrível de manutenção. Meus amigos, desde que inventaram o tal do Total Care, eu posso botar minhas duas mãos no fogo que a Peugeot tá 20 vezes melhor do que ela foi no passado. Por isso eu não tenho medo nenhum. Zero. A minha não recomendação do carro é tipo assim, se tu quer uma tocada mais rapidinha, ou se tu quer um carro um pouco maior, ou se tu quer pagar um pouco menos, aí eu indicaria outro carro, mas por causa de ser Peugeot... Eu vou dizer outra coisa, não tem montadora no Brasil que tenha a coragem que a Peugeot teve de ir lá, reconhecer os seus erros do passado e ainda dizer para os clientes assim, ó, tu não gostou do meu serviço de manutenção? Beleza, tu não paga a manutenção. Eu duvido que outra montadora tenha coragem de fazer o que a Peugeot fez. Parabéns para a Peugeot, isso é respeito ao consumidor. E vocês, o que acharam do carro? Gostaram? Preferem os concorrentes? Acham que um HB20 ou um Onix é melhor? Comenta aqui embaixo. Agora, só um detalhezinho, tá? Peugeot, apesar de o carro estar bem mais próximo dos seus concorrentes, aproveita e faz aquele benchmarking nos concorrentes, ali nas coisinhas que eles têm de melhor ali e tal. E dá uma melhoradinha nesses pequenos detalhes que a gente mostrou. Esse carro é excelente de design e tudo mais, mas tem uns pequenos pontos que eu acho que vocês podiam fazer melhor. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Nós trouxemos o novo Peugeot 208. Dá pra chamar de novo ainda? Hã? Dá pra chamar de novo ainda? Ainda é o novo, né? O último, né? Meus amigos, quase 2 anos depois do lançamento, finalmente a gente trouxe o novo Peugeot 208 para vocês aqui no canal. E eu não sei o que eu vou falar. Vou falar sobre o motor, que é uma grande polêmica, todas as... Desculpa, vamos de novo. Uma plataforma mais moderna, que lá vem o cara da Kombi, com aerofólio e os espelhos pintados de preto, black. Ele é todo acarpetado, cara. Sabia que ia me complicar. E esse freio de mão que é grande. Manda um abraço pro Vinícius. Um abraço, Vinícius. Benta, cara. Sim, ele tava... Ai, dá. Ai, pior que matou, mas... Nossa, ali. Ó, matei. Mati. No peito aqui. Matei no peito do Gustavo. E ó, vou te dizer, hein, perninha branca. É um dengoso. Não, tinha moído alguém, porque tem bastante sangue. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.